Olá, seja muito bem-vindo aqui à nossa live sobre como resolver todos os seus conflitos conjugais através da Bíblia. Seja muito bem-vindo. Hoje eu vou dar aqui para você 4 passos para você ressuscitar o seu casamento. Então, 4 passos para ressuscitar o casamento. Eu vou me basear aqui naquele texto quando Jesus ressuscita Lázaro. E eu vou tirar desse texto alguns passos, 4 passos para ressuscitar o seu casamento, tá bom? Então vamos lá. O texto que eu irei falar aqui, é um texto da Escritura que está no Evangelho de João, capítulo 11, tá? Evangelho de João, capítulo 11. Eu não vou ler o texto inteiro, porque o texto é bem extenso, a nossa live ficaria muito grande aqui, né? São 46 versículos até o final da narração aqui da ressurreição de Lázaro, tá? E eu vou pegar alguns pontos. O fato é o seguinte: Jesus estava em certo local e ele recebeu a notícia de que Lázaro, o seu amigo Lázaro, irmão de Marta e Maria, eram 3 irmãos que Jesus era muito amigo deles. Inclusive, quando Jesus passava ali pela a pequenina aldeia de Betânia, onde eles moravam, Jesus se hospedava ali na casa de Lázaro, Marta e Maria. Era caminho, né, de ida na entrada de Jerusalém e na saída de Jerusalém, para quando Jesus ia para outros locais, né? Jesus passava ali por Betânia e sempre que ele passava, ele parava ali e ficou muito amigo íntimo dessa casa, né? Desse lar que tinha esses 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E Jesus recebe então a notícia de que Lázaro estava muito enfermo. Mas diz a palavra de Deus que, apesar de receber a notícia falando da enfermidade de Lázaro, Jesus ainda fica 2 dias ainda no local onde ele estava. Jesus não sai imediatamente para ver Lázaro, mas ele ainda fica ainda 2 dias por ali. E 2 dias depois, Jesus diz para os seus discípulos: vamos para Lázaro, né? E anuncia que Lázaro havia falecido, que Lázaro estava morto, e para os seus discípulos. E ele então vai para Betânia para ter lá com Marta e Maria no sepultamento aliás, Lázaro já havia sido sepultado, né? Jesus ainda levou ainda, parece que 2 dias para chegar lá na aldeia de Betânia. E ali acontece o milagre. Marta chega para Jesus e chora com Jesus, e Maria também, e muitos amigos que ali estavam choram junto com Marta e Maria, que perderam seu irmão. Jesus então promete para elas que Lázaro ressuscitaria. E Jesus se dirige finalmente ao local onde sepultaram Lázaro, e lá Jesus realiza o milagre da ressurreição de Lázaro. E é exatamente sobre isso, sobre essa história que eu irei tirar daqui, extrair dessa história 4 passos para ressuscitar o seu casamento. O primeiro passo deles é deixar as opiniões contrárias, ou seja, aquelas opiniões que não coadunam, que não estão harmonizadas com a palavra de Deus. Você quer que seu casamento ressuscite? De repente você já se separou, você já se divorciou do seu esposo ou da sua esposa, mas você tem o desejo, nós conversamos e cuidamos de muitos casais assim, que se separaram, mas que querem retornar, que estão
conversando, que estão dialogando para ver essa ressurreição do casamento. E nesse ponto, a gente aconselha, uma das coisas que a gente aconselha é: deixe de lado as opiniões contrárias. Coloque de lado aquelas pessoas, né? Você não precisa abandonar as pessoas, mas não ouça as opiniões que estão em desacordo com aquilo que Deus está fazendo, com a ressurreição que Deus está operando no seu casamento. Porque às vezes, quando casais estão, né, nesse ponto, né, de querer retornar o casamento, recuperar o casamento, muitas pessoas vêm, amigos até, muito chegados, vêm ao redor para tentar dissuadir, para dizer: não faça isso, não retorne, não volte, olha, você sofreu, olha isso, olha aquilo, começa a relembrar algumas coisas do passado para impedir que o casamento seja reatado, que haja uma ressurreição do casamento. A primeira coisa que você deve fazer, se você quer que Deus ressuscite o seu casamento, é deixar de lado essas opiniões contrárias. Ali, quando Marta e Maria estavam chorando para a morte do seu irmão, a Bíblia diz que havia muitas pessoas ali. No verso 19, né, Evangelho de João, capítulo 11, verso 19, diz assim: muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Eles estavam ali e a Bíblia diz, a intenção deles era uma intenção boa, a intenção de consolar pela morte do seu irmão, mas nenhum deles nem pensava na ressurreição. No verso 31 diz: os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Ainda, um outro texto que fala dessas pessoas que estavam ao redor de Marta e Maria, consolando, diz assim, que quando Jesus chorou, lá no verso 36 e 37, disseram os judeus: vede quanto o amavam. Mas alguns objetaram, presta atenção nisso, alguns objetaram, tiveram uma objeção. Qual era? Eles diziam o seguinte: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? A objeção era: poxa, se ele fez o cego ver, por que ele não podia chegar antes para curar Lázaro, enquanto Lázaro ainda estava enfermo? Não é? E agora está morto, agora não adianta mais. Essa era a objeção deles. Mas eles não estavam pensando no milagre. Ou seja, eram pessoas bem intencionadas, mas não tinham dimensão de quem estava com eles. Não tinham a exata dimensão de que o Deus que poderia ressuscitar Lázaro estava ali, perto deles. E estava chorando pelo seu amigo. Então, se você quer que o seu casamento ressuscite, é hora de você deixar um pouco essas vozes contrárias de lado e crer no milagre. Sim, Deus pode ressuscitar o seu casamento, mesmo que vocês estejam separados, ou mesmo que vocês estejam na mesma casa, né? Porque existem casais que estão morando debaixo do mesmo teto, mas o casamento morreu, não existe mais. Então, deixe de lado esses pensamentos contrários, essas pessoas que vão tentar impedir que você reate, essas pessoas que vão tentar dizer coisas contrárias àquilo que Deus quer realizar, ao milagre da ressurreição do seu casamento. Deixe de lado essas vozes que têm essas objeções aqui, que não creem na ressurreição do seu casamento. Eles não acreditam nisso, e aí eles vão querer dizer coisas contrárias. Deixe de lado essas pessoas. Esse é o primeiro grande passo que você deve dar para a ressurreição
do seu casamento. Não quer dizer que você vai abandonar essas pessoas. Não quer dizer que você não vai ter mais essas pessoas como amiga. Não. Quer dizer que você vai dar ouvido somente ao que a palavra de Deus diz a respeito do seu casamento e da ressurreição que Deus quer fazer nele. Vamos para o segundo passo. O segundo passo para ressuscitar o seu casamento é você ir ao encontro de quem realmente pode te ajudar a ressuscitar o seu matrimônio. Olha só, no verso de número 20 aqui, João capítulo 11, verso 20, diz assim: Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Marta foi ao encontro, ela soube que Jesus estava vindo e ela saiu ao encontro, saiu correndo ao encontro de Jesus. Agora Maria, no verso 28, diz assim: tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria. Marta, a irmã, foi lá chamar Maria e lhe disse em particular: o mestre Jesus chegou e ele te chama. Ela, Maria, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Você quer que seu casamento ressuscite? Então, você precisa ir ao encontro, fazer igual Marta e Maria fizeram. Quando souberam que Jesus estava vindo, elas correram ao encontro de Jesus. Então você precisa ir ao encontro daqueles que podem realmente ressuscitar o seu casamento. E quem são essas pessoas que podem ressuscitar o seu casamento? Eu relatei aqui pelo menos 3. Primeiro, o próprio Deus. É preciso você ir ao encontro de Deus. Como você vai ao encontro de Deus? Você vai ao encontro de Deus através da leitura da sua palavra, através da oração. Leitura bíblica e oração. Todo santo dia, medite na palavra, ore a Deus, vá ao encontro daquele que pode ressuscitar o seu casamento. Elas foram, Marta e Maria foram ao encontro de Jesus. Talvez não, certamente a ideia delas não era de que Jesus ressuscitaria a Lázaro. Com certeza a ideia, elas não imaginariam isso. Tanto que elas falaram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Crendo que Jesus poderia curá-lo enquanto estivesse doente. Mas não, nem pensando em ressurreição. Mas a atitude delas deve ser a mesma sua: ir ao encontro. Vá ao encontro de Deus. Ele pode ressuscitar o seu casamento. E seja em que estágio esteja a morte do seu casamento, vá ao encontro de Deus, através da leitura da Escritura, através da oração. Segunda pessoa aí, primeira pessoa é Deus. Sem ele não tem ressurreição, né? A segunda pessoa que pode te ajudar a ressuscitar o seu casamento são os conselheiros bíblicos. Vá atrás de alguém que tenha um conselho tirado da Escritura para a sua vida, para o seu casamento, tá? Já que você já abandonou, já deixou de lado aquelas vozes contrárias que não estão em acordo com a palavra de Deus, agora vá na direção daqueles que realmente têm um conselho bíblico para te dar. Alguém que tem uma voz, uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra de ânimo, de encorajamento, para você recuperar e ressuscitar o seu casamento. Vá atrás dessas pessoas que realmente usam a palavra de Deus com equilíbrio, tá? Pessoas que usam a palavra de Deus não como pretexto para heresias ou para qualquer outra coisa, não. Usam a palavra de Deus com equilíbrio, com decência, usam a palavra de Deus de acordo com aquilo que Deus realmente deseja. Vá ao encontro dessas pessoas. Talvez seja o seu pastor, talvez
talvez seja um parente seu, que é uma pessoa temente a Deus, que maneja bem a palavra da verdade. Vá ao encontro dessa pessoa. Um amigo seu, vá ao encontro. Você sabe que esse amigo seu, ele é alguém que é conhecedor dos princípios bíblicos para o casamento, vá ao encontro dele. Assim você diz, mas eu não tenho ninguém, então fique aqui com a gente, não é? Ouça aqui os princípios bíblicos que eu estou passando, eu e a Ângela estamos passando aqui nas nossas lives, nossos vídeos sobre como resolver os conflitos conjugais através da Bíblia. Mas procure pessoas assim. E terceira pessoa que pode te ajudar a ressuscitar o seu casamento, que você tem que ir ao encontro, é o seu cônjuge, é o seu marido, é a sua esposa. Mas nós estamos separados. Mas ele não quer me ver, ela não quer me ver. Ou então, não, aconteceu isso, aquilo, eu estou muito magoada, eu estou muito magoado ainda, eu não quero procurar. Olha, é hora de deixar o orgulho e a soberba de lado, se humilhar e ir ao encontro dele, ao encontro dela. Talvez não para propor que vocês recuperem logo, vamos amanhã já vamos voltar para casa os dois. Não é nada disso. É para que vocês recomecem, tá? É recomeçar de novo. Aí talvez uma conversa, uma amizade, um namoro. Recomeçar, recuperar, para que haja ressurreição do seu casamento. Procure o seu cônjuge. Então, você deve ir ao encontro de Deus, de conselheiros que sejam bíblicos e do seu cônjuge, seu marido ou a sua esposa de quem você se separou ou o seu casamento morreu. Vá ao encontro dele. Não é? É lógico que se o seu cônjuge estiver casado ou casada com outra pessoa, é claro que você não vai ao encontro dele nem dela, ele já está casado. Não faça isso. Confie em Deus. Deus vai levantar alguém, não é? Para você. Mas se ele ainda não tem ninguém, se ele ainda está solteiro e você quer recuperar isso, você quer ressuscitar esse casamento, corra ao encontro dele ou dela. Tá bom? E o terceiro passo para você ressuscitar o seu casamento é crer no jeito de Deus agir. Sim, porque às vezes Deus age de um jeito que não é o nosso, tá bom? Olha só o que na história aqui de Lázaro, né? De Marta e Maria, o que aconteceu? Jesus chega lá, né? E ele chora, as pessoas olham para ele, Jesus chorando, e diz assim: nossa, vejam como ele amava Lázaro, né? Como ele amava tanto essa família. E aí diz que no verso 38 que Jesus se agitou dentro dele, né, emocionalmente, e diz que ele se encaminhou para o túmulo. E o túmulo era uma gruta, né? Na maioria das vezes naquela região, naquela cultura, eles enterravam em grutas cavadas no meio da pedra, assim, enterravam. Procure na internet, você vai ver alguns túmulos antigos aí, principalmente dessa região aqui da Palestina, costume judaico, tá bom? E eles estavam numa gruta, e na entrada da gruta eles tinham posto uma pedra, colocaram uma pedra, assim como quando Jesus morreu, né? Colocaram Jesus numa gruta e colocaram uma pedra também, era o costume. No verso 39 diz: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Marta estava aqui levantando uma objeção, porque ela não estava crendo muito no modo de Jesus agir. Senhor, cheira mal, já tem 4 dias que está aí dentro. Você vai mandar abrir e tirar a pedra,
não é? Marta não estava sabendo muito por onde que Jesus, o que Jesus queria fazer. Estava aqui levantando uma objeção do jeito que Jesus estava agindo, a forma como Jesus estava fazendo as coisas. Então, você quer ressuscitar o seu casamento? Creia na forma, na maneira como Deus vai fazer as coisas. Creia nisso, porque às vezes Deus vai fazer a ressurreição do seu casamento e não é do seu jeito, não é da forma que você imagina. Assim como Marta não imaginava que fosse dessa forma. Aliás, quando ela fala assim, já cheira mal faz 4 dias, esses 4 dias tem um detalhe importante, porque naquela época eles criam que quando uma pessoa morria, a alma do morto ficava sobrevoando o corpo por 3 dias. E no terceiro dia a alma subia e não voltava mais. Era essa crença antiga. E Marta parece que está fazendo alusão a esse tipo de crença e dizendo assim, Senhor, já tem 4 dias, a alma já foi embora, já não tem mais jeito. Ela não estava percebendo a forma, a maneira, estava duvidando do jeito que Jesus ia fazer a ressurreição. Eu estou falando isso por quê? Porque às vezes existem casais, né, que querem ressuscitar o casamento, mas ficam meio receosos do jeito como Deus está agindo. Por exemplo, nós cuidamos uma vez de uma senhora que queria recuperar o seu casamento, mas o esposo dela, ela estava orando, o esposo não era convertido ao Evangelho, e ela estava orando por isso, e o esposo se converteu. Finalmente o esposo se converteu e abandonou a bebida, né? Não era mais alcoólatra, não batia nela, não iria bater mais nela, né? Finalmente estava aí pronto o caminho para a ressurreição do seu casamento. O esposo queria voltar para a esposa, para ela. Só que ela não queria, porque ela não queria participar daquela igreja que o esposo havia se convertido. Ela queria que o esposo se convertesse na igreja onde ela estava. E aí ela estava reticente em voltar o casamento, não mais agora porque o esposo era alcoólatra e batia nela. Não, agora a razão era porque o esposo estava frequentando uma igreja, havia se convertido numa igreja que não a dela. Deus estava fazendo a ressurreição. Deus usou um caminho. O caminho era esse, daquela igreja, mas ela ficou ali descrendo do jeito de Deus agir. E assim muitos e muitos casos, muitos casos. Olha, Deus tem a sua própria maneira de fazer a ressurreição do seu casamento. Creia, Deus vai agir e você precisa agora embarcar nessa onda de Deus, naquilo que Deus está fazendo. Não fique criando você o jeito como Deus deve ressuscitar o seu casamento. Não, ele tem o jeito dele. Somente obedeça e siga o jeito de Deus agir. O quarto e último passo para você ressuscitar o seu casamento, é retirar obstáculos. No verso 39 diz assim: então ordenou Jesus, tirai a pedra. Tinha uma pedra imensa ali, mas era preciso tirar a pedra para que o morto saísse. No verso de número 41, diz lá, tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos e disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. E aí, no verso 43, ele diz: Lázaro, vem para fora. Por quê? Podia vir, porque a pedra foi retirada. Não tinha mais nenhum obstáculo para o morto sair. Aí no verso 44 diz assim: Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés
ligados, né, amarrados. Era costume também amarrar com a mortalha, que era um tipo de tecido que amarrava os mortos, né? Ele estava ligado, os pés e mãos com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Era preciso retirar também as ataduras, aquele pano, aquela mortalha. Era preciso retirar a pedra, era preciso retirar os panos que envolviam. É preciso retirar. Você quer que o seu casamento ressuscite? É preciso que você retire os obstáculos. Quais são os obstáculos? Primeiro, os obstáculos é em você. De repente, a separação no seu casamento ocorreu por causa do seu temperamento, das suas atitudes, das suas palavras, da sua ansiedade, não é? Dos seus gritos, da sua violência, da sua raiva, da sua ira, ou da sua procrastinação, sei lá. De repente o seu casamento, a separação aconteceu por sua causa. Sim, porque em você existem coisas, obstáculos que precisam ser retirados. Então retire isso para que haja ressurreição no seu casamento. Também outra coisa que outros obstáculos precisam ser retirados são outras pessoas. Talvez a separação no seu casamento não ocorreu por sua causa, mas por outros. É preciso retirar isso. Ou por outras. É preciso retirar esses obstáculos de outras pessoas. De repente é alguém da sua família, pode ser que alguém da sua família. Seu marido não gosta da sua mãe, do seu pai, ou sua esposa não gosta da sua casa. Você não vai abandonar, logicamente, o seu pai e a sua mãe, mas é preciso que você os deixe de lado um pouco para poder ter a sua vida conjugal. Não estou dizendo para você jogar fora familiar e abandonar, não é nada disso, não. E talvez a separação no seu casamento não tenha ocorrido porque você vai na casa da sua mãe ou do seu pai, ou frequenta, ou tem uma ligação muito forte com sua mãe e seu pai, mas pode ser que tenha sido porque você só tem ligação com sua mãe e seu pai e deixou a sua esposa ou seu esposo de lado, e aí separou. Agora é hora de você deixar um pouquinho de lado pai, mãe, parentes. Aliás, esse é o princípio bíblico, né? Deixará o homem pai e mãe e unir-se a sua mulher. Esse deixar significa deixar de lado mesmo um pouco, porque agora a ênfase do relacionamento é com sua esposa, com seu esposo. Talvez é preciso que você retire isso, ou um amigo, né? Ou um amigo, ou lugares. Nós já cuidamos de casamentos aqui que o casal se separou porque a esposa morava num bairro, numa rua, em que estava ali toda a sua família ali, e isso incomodava o seu esposo, e incomodou tanto, que ele saiu de casa, ele não suportava mais morar naquela rua, naquele bairro, porque os familiares dela não saíam de casa o tempo todo. Ele saía do trabalho, tinha gente lá dentro da casa. Ele voltava do trabalho, tinha gente lá dentro da casa o tempo inteiro. E ele não suportou e foi embora. E quando ela nos procurou, o nosso conselho para ela foi: mude de bairro. Mude de bairro. Você precisa retirar esse obstáculo para recuperar o seu casamento. E ela mudou de bairro. Mudou para um bairro um pouco mais distante, e esses incômodos acabaram, né, na sua vida, no seu relacionamento. Seu esposo voltou, reatou o casamento e vivem felizes, graças a Deus, até hoje. Ela não deixou de ir lá no bairro, de visitar seus pais, seus parentes, seus amigos, mas não tem mais aquele incômodo. Ela retirou o obstáculo que impedia de ressuscitar o seu casamento. Ou talvez até a igreja, tá?
talvez você que frequente uma igreja pode até se escandalizar com isso, mas é verdade, talvez até a igreja. Eu cuidei de um casal, nós cuidamos de um casal há muitos anos, que o marido foi embora de casa porque a mulher não saía da igreja, ela estava o tempo todo dentro da igreja, dia e noite, ela não retirava o pé da igreja, ele não suportava mais aquilo e abandonou a casa. Nós conversamos com ela depois e dissemos, olha, não tem condição, você precisa tirar o pé da igreja um pouco e dar atenção para o seu esposo. E foi exatamente isso que ela fez, quando ela conseguiu falar e conversar com ele, e eles entraram num acordo de que ela não iria mais à igreja com a mesma frequência, de que agora a frequência dela seria só nos cultos, né? Em alguns cultos, poucos cultos, e ela ia num culto durante a semana e o culto de final de semana só. O resto do tempo era para seu esposo. Retire-se, a igreja é obstáculo, retire esse obstáculo, tá? O único obstáculo que você não pode retirar é Deus, não é? E o seu evangelho é o próprio Senhor. Mas se a igreja tem sido obstáculo, converse com seu esposo, não é? Creia que futuramente Deus agirá no coração dele e ele também vai frequentar a igreja junto com você. Mas por enquanto, não faça isso, tá? Faça tudo como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios, né? É um outro contexto, mas Paulo diz, façam tudo com decência e ordem. Cuidado, tem equilíbrio naquilo que você faz. Retire os obstáculos que te impedem de ressuscitar o seu casamento. Tá bom? Era isso que eu queria dizer para você hoje. Esses 4 passos para ressuscitar o seu casamento. E eu queria, para encerrar, pedir a sua ajuda. Existem muitos outros casais precisando ouvir essa palavra. Casais que já se separaram. E você pode ajudá-los. Como? Divulgando, espalhando, compartilhando esse vídeo para mais pessoas, para que nós possamos atingir outros casamentos também. Tá bom? Fique com Deus, que o Senhor abençoe